O irmão do Renato Lopes, o Gilson Lopes, também falou com a equipe da TV Minas Brasil sobre como era o Renatinho em família e também contou deste triste momento em que ele estava com o Renato e ele passou mal após a cirurgia. Bom dia, Thalita. O Renato, é muito fácil falar do Renato, porque o Renato sempre foi um ser humano apaixonado, pelo esporte, pela profissão, que é o que ele gostava de fazer e sabia fazer. Ele não tinha final de semana, não tinha feriado. Todos os dias ele era envolvido, em questão de trabalho ou de esporte ou projeto social, A gente vem aí de uma família humilde, éramos 4 irmãos, todos homens, e vivemos na área rural uma época, na fazenda. Assim que eu nasci, a minha mãe veio aqui para Paracatu, onde nós começamos a estudar, E o Renato, eu lembro como hoje, ele começou o primeiro emprego dele foi uma distribuição de jornal, do jornal Movimento. E desde ali ele foi se apaixonando por aquilo, E desde então ele virou redator do jornal Movimento, E ingressou na TV, onde era a paixão dele. O Renato era muito apaixonado por isso aqui. O Renato, assim, ele sempre, o dom dele é um pouquinho meio sistemático, que ele gostava das coisas muito corretas, Como todos os irmãos. Mas era um filho amoroso, era um irmão amoroso. O Renato faz muita falta na nossa vida. É muito complicado, igual a questão de emoção da família, igual a gente estava conversando por outra hora. A ordem natural das coisas, são os filhos enterrarem os pais. Infelizmente aconteceu o contrário. Então, mas a questão de lembrar o nome dele é muito gratificante, principalmente para nós que somos familiares, de você passar numa quadra, numa praça e ver ali um nome, uma homenagem, a um ente querido seu, a uma pessoa que já se foi. Isso é muito bacana, isso é muito emocionante isso. Até hoje, em todos os locais que eu chego, principalmente se for numa área de esporte, que era mais a área dele, as pessoas, o Renato era muito conhecido na cidade. E eu mesmo, eu fiquei uma época morando fora de Paracatu, e eu não conhecia essa grandiosidade do nome Renato Lopes. E isso eu vi o tamanho desse nome, o que isso significava após o falecimento dele. Que eu vi tantos depoimentos, tantas pessoas humildes falando até em cima do caixão, no ato de seu sepultamento. Você fez isso para mim, Renato, você fez aquilo para mim. Então aquilo foi muito gratificante a gente escutar isso. Eu vi um depoimento de uma pessoa bem humilde, que ele falando em cima do caixão dele, falando: você me tirou da rua. Hoje eu tenho meu emprego, eu tenho a minha casa. Então ele tinha vários projetos sociais que as outras pessoas não precisavam de ficar sabendo disso. O Renato era um cara apaixonado por Paracatu, pelo esporte. Ele tinha um clube pessoalmente. Automaticamente quem gosta do esporte, ele gostava de todos. Mas ele tinha um clube aí que ele era apaixonado, que era o União Esporte Clube. E o Renato faleceu em Sete Lagoas. Ele estava de alta já num apartamento. E antes dele passar mal, ele pegou o telefone dele, foi até a janela e ligou. Eu lembro como hoje, ele ligou pro telefone do presidente da União e
De coincidência, era aniversário do União no dia, que era dia 1º de maio, o dia do trabalhador, que foi o dia do falecimento dele. Ele gostava tanto de trabalhar que ainda foi embora no dia do trabalhador. E aquilo me emocionou muito, porque ele conversou com vários amigos dele, no Clube do União, que estava tendo a festa, o pessoal querendo saber como ele estava de saúde e tudo. E parabenizou todos, né? Brincou, fez muitas brincadeiras. E após aquela ligação ser encerrada, ele sentou numa poltrona e perguntou para mim: "Ô Gilson, você acha que a gente vai embora que dia?" Isso era dia 1º de maio, numa quarta-feira. Aí eu brinquei com ele, eu falei: "Ah, filho, do jeito que você tá bom aí, sexta-feira a gente tá em casa." Ele falou: "É mesmo, cara?" Eu falei: "Sim." Pô, que bacana. Passou 5 minutos, ele passou mal e Deus levou ele. É muito marcante isso. Até o último momento, foi eu que fiquei com ele. E eu vi que era a hora, porque o Renato tinha muito medo dessa cirurgia. Ele trocou uma válvula mitral, né, no coração. Ele tinha muito medo dessa cirurgia. A gente foi várias vezes, né? Procuramos aí parceiros aí, principalmente a Marli Ribeiro ajudou muito na época, pelo conhecimento dela. Procuramos, na época, o melhor médico, né, da área. Achamos aí em 7 Lagoas. E ele tinha muito medo da cirurgia, só que Deus provou para ele que a cirurgia não ia levar ele. Mas era a hora dele, infelizmente. Eu vi que foi isso. Que ele fez a cirurgia, ficou 8 dias na UTI, só melhorando. Todos os dias melhor, tanto que com 8 dias ele teve alta. Mas a partir desse dia eu passei a acreditar que a gente tem o dia para nascer e o dia de ir embora também. Todos os amigos, familiares, colegas de trabalho ficaram muito emocionados ao falar do Renato Lopes. Teve alguns que nós estávamos gravando, tivemos que parar a gravação ou encerrar, porque a pessoa começava a se emocionar. Isso ressalta o grande homem que foi Renato Lopes, e fica aí a homenagem da TV Minas Brasil para que todos saibam quem foi o Renato Lopes, porque o nome dele é tão lembrado.